Fala, ouvintes do nosso podcast, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai ouvir esse podcast, mas sejam bem-vindos ao Peregrino, o podcast da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Meu nome é Gabriel Amorim, vocês já sabem, e hoje eu estou aqui com um convidado muito ilustre para conversar com vocês um pouquinho. Eu queria dizer primeiramente que a Primeira Igreja Batista de Aracaju, através da sua juventude, está hoje, nesse final de semana, realizando o Congresso de Juventude, Congresso 220. E, na ocasião desse congresso, nós convidamos o pastor Davi Lago para estar aqui hoje. O pastor Davi Lago é professor, é pastor, escritor também, né? E tem uma coisa interessante, a gente compartilha o mesmo nome das mulheres que a gente ama. Isso é uma coisa muito legal. Pastor, pode começar se apresentando, fica à vontade, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Obrigado, Gabriel, Júnior, Primeira Igreja Batista de Aracaju. Então, eu sou casado com a Natália, pai da Maria, que está com 9 aninhos, e atuo lá na Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo. Tive a alegria de escrever já alguns livros pela editora Mundo Cristão, o livro Formigas, o livro Brasil Polifônico, também Ame o Seu Próximo. E é uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui. E louvado seja Deus por essa oportunidade que a gente vai ter de conversar um pouquinho sobre as coisas do reino. Amém. Amém. O nosso outro convidado, vocês também já conhecem, da casa, é o nosso líder de juventude, é o nosso seminarista Júnior Tijuca, Júnior, Carlos Alberto. Por favor, comece se apresentando, falando um pouquinho de você, para a gente conhecer melhor. Júnior, e o pastor Davi ontem ficou perguntando por que o Tijuca? Tijuca é um apelido, mas todo mundo me chama aqui como Tijuca, mas Júnior, sou seminarista, sou casado com Jamile, sou pai da Maria também, em breve vou pegar ela no colo, e muito feliz pela rica oportunidade de Deus nos proporcionar esse momento. Então nós vamos conversar coisas relacionadas ao reino e como é bom ter amigos do reino para poder compartilhar. Amém. Pastor, como é que está a vida? Está viajando bastante, comentou que estava falando todo final de semana em um lugar diferente, hoje em Aracaju, já não é a primeira vez que você vem aqui, né? Já vieram outras vezes. Como é que está a vida nessa correria toda? Como é que está a família? Acho que um retrato da vida de todo mundo, né? Depois da pandemia. Ninguém esperava, você não vê nenhum grande intelectual público, nenhum grande sanitarista, médico, nenhum grande líder político. É algo que não estava no radar, né? 2020, janeiro, todo mundo iniciando suas atividades. Como todo mundo, foi um blackout, um apagão que nós sofremos. Então, alguns livros que eu estou lendo sobre esse período estão caracterizando a grande ansiedade, essa retomada, né? Eu já ouvi falar da grande ansiedade, a quantidade de jovens ansiosos, de jovens, crianças, por exemplo, com problemas fonoaudiológicos, porque não puderam conviver no jardim de infância. Então, vários pedagogos, professores falam assim, olha, as crianças não estão conseguindo se relacionar, percebe-se nitidamente uma dificuldade. Então, isso afetou crianças, famílias, a juventude, afetou, já pensou, pessoas que adiaram sonhos, uma formatura, uma cerimônia de casamento. Então, como todo mundo, eu passei por situações muito difíceis na minha família. Minha mãe ficou bem doente, nós perdemos pessoas próximas. E como é que está a vida? Agora está um momento de recomposição, né? Eu acho que é um período onde eu estou procurando discernir a voz de Deus, orando, mas, por outro lado, ficou muita coisa, então, represada. Então, vários livros estão saindo simultaneamente agora esse semestre. Eu diria que é um período, então, de retomada para todos nós, orando, discernindo, como o público em geral. Entendi. E você está lançando alguns livros agora, né? Tem como dar algum spoilerzinho de algum livro que vem por aí? Alguns livros eu estou aguardando as confirmações, tem 5 confirmados já. Um sobre os 200 anos do Brasil, organizado pelo Movimento do Ministério Público Democrático, que reúne procuradores, principalmente, mas professores, pessoas ligadas a diversas áreas do Brasil. Eu escrevi um capítulo sobre a história da tecnologia no Brasil nesse livro. Um livro muito legal, organizado pelo professor Roberto Liviano. O outro livro é um livro que eu escrevi junto com o Marcos Almeida, o cantor, compositor, sim, e com o Rodolfo Amorim,
cada um de nós escreveu uma parte, chama Arte e Espiritualidade, o Cristão e a Cultura Brasileira. Também para setembro, também relacionado aos 200 anos da independência do Brasil, pela editora Thomas Nelson. Então, na verdade, é uma adaptação de um curso, de uma série de conversas que nós realizamos, e aí eu escrevi um capítulo sobre a Igreja Protestante na história do Brasil. O terceiro livro é o livro que eu escrevi, um capítulo que eu escrevi com o Daniel Lança, colega de longa data, chamado Sistemas de Integridade e o Poder Judiciário no Brasil, que tem a ver com a questão do compliance, da transparência, da ética e da administração do poder público, ter critérios mais modernos. E aí nós escrevemos esse capítulo nessa obra, uma obra coletiva também, organizada pelo Dr. Marcelo Zenkner, que foi diretor da Petrobras, um cara incrível, assim. O quarto livro, eu estou tentando lembrar que é muito livro, o quarto livro é o livro junto com o Kenner Terra, que é um professor da Faculdade Unida, um pastor também, um amigo muito querido. E nós somos organizadores desse livro em homenagem ao Carlos Nejar. O Carlos Nejar é hoje o único evangélico membro da Academia Brasileira de Letras. Ele é um poeta, um escritor, já presidiu, ele tem já 84 anos. E Carlos Nejar foi, por exemplo, ele foi o indicado da Academia nos últimos 3 edições do Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi o indicado da Academia. Então, ele não é um escritor qualquer. Muitos afirmam que ele é o maior poeta brasileiro em atividade. E nós fizemos esse livro em homenagem ao Carlos Nejar, tantas décadas na literatura, e o livro chama O Sagrado em Carlos Nejar. Então, nós reunimos vários estudiosos da teopoética, que é a poesia com a teologia, e aí vai ser lançado, estamos organizando aí para o lançamento também ser na Academia Brasileira de Letras, o que vai ser muito legal, pela editora Recriar. E o último livro, tem mais um livro que eu estou tentando lembrar qual é, que eu vou tomar um café para lembrar, que é o livro que eu escrevi 2 capítulos sobre diversidade e o direito brasileiro, organizado pelo professor Tiago Pavinato. E aí eu escrevi um capítulo sobre o conceito de igualdade na professora Sandra Fredman, que é uma professora na Universidade de Oxford. Ela tem um conceito moderno de igualdade, o conceito tetradimensional de igualdade em Sandra Fredman. E outro capítulo que eu escrevi junto com o Tiago Pavinato, com José Serra, ex-ministro da Saúde, falando sobre o Programa Brasileiro de Combate, Prevenção à AIDS, né? Ao vírus do HIV. Então, assim, as 5 obras, né? Jurídica, arte, Brasil, teologia. Eu entendo, assim, o meu ministério, a minha área de atuação, nessa interseção entre a igreja e a sociedade. Eu acho que isso vem um pouco da formação que eu tive, vem um pouco em casa, né? E vem um pouco também da minha formação profissional. Fiz o Seminário Batista, os protocolos todos da igreja e da atuação ministerial, mas a minha formação secular é em direito, eu tenho uma atuação profissional no direito, e eu penso que é muito importante que a gente atue nessa interseção, né? Nem uma igreja voltada só para dentro, nem também uma igreja que fica lá e não tem a espiritualidade. Eu gosto muito de um sermão do Charles Spurgeon, o célebre pregador batista da Inglaterra no século XIX, quando ele prega sobre Jesus ser a porta. E ele fala algo muito interessante em João, que ele fala assim: entrará e sairá, né, e encontrará pastagem. E ele fala que é isso, que a igreja ela entra e sai, ela se reúne para adorar a Deus, ela se dispersa para servir a Deus, testemunhar na sociedade. Ela se reúne e temos a comunhão, o discipulado, mas novamente Deus nos envia. Então a igreja ela está em movimento, a igreja ela não é estática. Então eu procuro contribuir de algum modo nessa interseção, que é muito difícil, né? É muito difícil, é muito mais cômodo ficar só para dentro, ou muito mais cômodo. Então é uma coisa difícil, é uma coisa que nós temos orado já há algum tempo, né? E eu encerro essa aqui na nossa igreja em São Paulo, na Primeira Batista de São Paulo. Quem já foi lá sabe como é que é. Quando você está saindo da igreja assim,
em cima da porta está escrito: você está indo para o campo missionário. Né? Então, assim, é uma consciência muito ativa lá na PIB de São Paulo, de nós vamos testemunhar Jesus, e o testemunho não significa necessariamente você ficar gritando, falando coisas. Não, você testemunha o evangelho com a excelência. Há vários modos de testemunhar, fazendo um trabalho excelente, né? A pessoa olha, puxa, mas que trabalho bem feito, e a pessoa se interessa, e você, aquela coisa que o Francis Schaeffer fala, você conquista o direito de ser ouvido. Ele falava da pré-evangelização. A pré-evangelização é o testemunho que nos precede. Sim. Né? Então, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não quer estudar, que nós estamos estudando, né, isso aqui no seminário, qual que vai ser a credibilidade dessa pessoa? Né? Então, que nós tenhamos essa consciência, essa sensibilidade. O pastor falou aí sobre Jesus ser a porta e que a igreja se reúne para adorar, mas sai também com esse papel de evangelização, né? Eu estava lembrando que a gente foi, uns dias atrás, para o interior daqui do estado, fazer uma ação, né, em Poço Redondo, uma cidade do nosso interior. E eu particularmente fiquei muito tocado, porque eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, assim, tão impactante. No interior daqui, achei cerca de 2h30 daqui da capital. E assim, o quão era precário lá para muitas coisas para os irmãos que estavam lá. E muitas vezes a gente está aqui acomodado no ar-condicionado, né, com uma estrutura de som muito boa, podendo fazer um podcast aqui com 3 câmeras em cima da gente. E lá a gente vê irmãos que vêm em cima de uma D20 para uma igreja menor que essa sala, para poder cultuar a Deus. Isso constrange, né? Isso constrange, pelo menos eu que sempre vivi em capital, em igreja grande. E assim, foi importante para os nossos jovens entenderem que estarmos aqui dentro é bom, cultuando, mas na hora de sair a gente também precisa, né, exercer o nosso papel de cristão. Se o Júnior quiser complementar um pouquinho. Pegando só o gancho, pastor, referente à juventude, como o senhor diz assim, mudou muita coisa na pandemia, e o senhor falou assim, mudou os jovens também, a juventude. E aí, como é um aspecto que eu particularmente vivo isso, quase que integralmente, eu queria entender na visão do senhor, como o senhor, depois dessa pandemia, quando eu estou falando já depois da pandemia, porque as coisas já foram abertas, então visitas às igrejas, às comunidades, como o senhor tem sentido o evangelho no meio da juventude? Como tem sido a busca? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vê que a pandemia veio para mostrar algumas coisas. Teve gente que não voltou mais à igreja. Não. Teve jovem que não voltou mais para a igreja. Teve jovem que saiu para outra igreja, mas teve jovem que foi para o mundo. Então, a minha preocupação como líder, enquanto pastor de jovem também, é entender que como estão as outras igrejas, não com um olhar de julgamento, mas um olhar de eu preciso olhar para dentro da minha também, sabendo a realidade do outro, para ter mecanismos, para ter armas para trabalhar com esses jovens e trazê-los de volta. Então, como o senhor é um cara que viaja, já pregou em conferências no Brasil muito grandes para a juventude, eu queria saber se nesse meio termo, nessa saída um pouco já da pandemia, como é que o senhor tem sentido isso? Tentar casar as duas. Primeiro, o Gabriel falou algo muito interessante, que é a complexidade da realidade brasileira. Existe desigualdade, existe o campo, existe o litoral, existe a capital, existem faixas de renda diferentes. Eu estava na igreja do pastor Fred Arraes, lá no Piauí, em Teresina, e ele estava me contando de uma irmã da igreja, que ela chegou para ele e falou assim, pastor, olha, eu não tenho nenhum centavo para ofertar aqui na igreja, mas eu vou ofertar 2 semanas de trabalho na igreja, como faxineira, eu vou limpar a igreja 2 semanas. Eu vou chegar, vou limpar as cadeiras. Que visão, e né? O pastor Fred falou, não, irmão, ele falou assim, pastor, não impeça de eu receber minha bênção. Eu vou ser abençoada de servir a igreja. Eu vou me organizar, eu vou vir aqui 2 vezes nessa semana, 2 vezes, eu vou ofertar essa igreja, por favor. Então, realmente, né, eu estava também em Itapipoca, no Ceará, e aí lá em Itapipoca, ouvindo um pastor contar que ele reúne debaixo de uma árvore, né? E aí as pessoas trazem as cadeiras e a igreja se reúne debaixo de uma árvore nos arredores, ali no sertão. Então, essa complexidade da realidade brasileira, imagine agora o que o Júnior coloca de uma situação no mundo, né? Então, assim, é sempre muito difícil, a gente não pode cair em reducionismo. Então, o que eu vou falar aqui é baseado nisso, é baseado em algumas percepções que a gente percebe em um lugar, sempre no contexto. Assim, um primeiro ponto que eu diria sobre a juventude, que eu tenho assim, absorvido muito claramente,
é uma visão pessimista da vida. Isso foi aferido, por exemplo, pela Universidade de Oxford. Tem um professor chamado Paul Collier. O professor Paul Collier escreveu um livro já traduzido para o português chamado O Futuro do Capitalismo, Enfrentando as Novas Inquietações. E nesse levantamento que foi realizado, eles constataram algo assim, muito, muito sério. É a primeira geração de jovens europeus que pensa que a vida deles vai ser pior que a vida dos pais. Sempre é o contrário, né? O jovem fala assim, poxa, meu avô trabalhou, meu pai pegou numa situação, meu pai e minha mãe lutaram, e agora eu vou né, chegar numa outra... É muito comum essa narrativa nas famílias, Sim. E é mesmo, você vê que as pessoas vão trabalhando, vão se esforçando. Então o jovem ele pensa assim, poxa, eu quero ir um pouco a mais. E agora não. Agora você vê uma quantidade de jovens tristes. Segundo, as demandas emocionais, elas estouraram na pandemia, né? E está vindo... Isso já foi... No início da pandemia, várias pessoas falaram isso. Gente, trancafiar todo mundo, isso vai ter sequelas emocionais. Então, jovens com transtorno de déficit de atenção, jovens com pensamentos repetitivos, jovens com depressão. Eu não estou falando jovem triste, diagnosticado com depressão, tendo que tomar remédios, que não conseguem levantar da cama. Isso é uma realidade. Por exemplo, o mercado editorial evangélico, né? As editoras que há décadas trabalham no Brasil traduzindo livros, produzindo conteúdo para a escola dominical, grupos de discipulado, Editora Vida, Editora Mundo Cristão, grande Editora Vida Nova, pode perceber, elas começaram a publicar no Brasil, fora do Brasil, porque é uma demanda real, é uma demanda dos gabinetes pastorais. Então, esse é um tema que vai ser muito forte agora, né? A questão. Outra coisa que eu percebi também sobre os jovens foi... Agora, um lado bom. Sim. Muitos jovens, eu percebi um grau de maturidade, porque sepultaram seus pais. Então, eu vi jovem falar assim, eu não tinha noção como é que sepultava uma pessoa, e eu tive que sepultar, de repente, meu pai e minha mãe. Então, muitos jovens também cresceram na pandemia nesse sentido. Forçadamente, mas cresceram. Isso tem que ser falado. Eu vi várias pessoas que foram transformadas para melhor, tiveram que assumir o cuidado de uma tia que não tem filhos e está idosa e precisando de remédios. Isso, eu vi vários testemunhos assim também. Eu vi vários testemunhos de jovens, então... Então, assim, a realidade concreta do pastoreio, ela é multiforme, ela é complexa. Sim. E eu fecho com esse ponto, eu fecho assim, que Deus está no controle de tudo. A pandemia poderia não estar no nosso radar, mas não escapou do controle de Deus, né? E algo que foi legal também foi revisitar a história da igreja. O que as gerações do passado enfrentaram nas pandemias do passado? Isso foi um exercício que muitos pastores fizeram, seminários fizeram. O pastor Luiz Saião, por exemplo, ele me convidou para estar próximo dele na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E ele falou para eu preparar lá uma palestra sobre a história da igreja nas pandemias, nas epidemias do passado. E eu descobri coisas. Eu descobri, por exemplo, a primeira peste que a igreja enfrentou foi no século III, chamada peste antonina. A segunda foi a peste chamada peste de Cipriano, porque um dos pais da igreja, Cipriano, Sim. foi o que melhor registrou a peste. Os cientistas hoje não têm um consenso de quais foram essas doenças do século III e IV, porque os registros têm quase 2.000, 1.500, 1.600 anos. Eles pensam que foram tipos de varíola. Mas essas duas pestes, a peste antonina ganhou esse nome por causa da casa de Antônio, que era a casa dos imperadores romanos daquele período. Então, a peste antonina e a peste de Cipriano, quando você estuda a história da igreja na epidemia, a igreja cresceu depois dessas epidemias. E por que ela cresceu? Porque parte da igreja foi fiel, foi misericordiosa, foi solidária, foi... pastores que ficaram, por exemplo, quando teve a peste bubônica, na época da Reforma Protestante, Lutero, os reformadores, eles ensinavam e falavam que os pastores tinham que estar lá no meio do povo, não poderiam abandonar o povo. Então, muitos morreram doentes. Então, algo que a gente pode falar também, Júnior, baseado na história da igreja, é que os frutos do que a igreja plantou de bom nesse período da pandemia vão vir na nossa geração, vão vir. E tiveram muitos frutos. Eu vi, se não tivesse a igreja evangélica no Brasil,
com as suas redes de solidariedade, de segurança alimentar. Muitas pessoas já estariam mortas de fome. A igreja sustentou famílias inteiras. Eu conheço igrejas... eu estava semana retrasada na igreja da pastora Fernanda Brum, do pastor Emerson Pinheiro, e eles me mostrando quantas famílias eles mandaram comida. Igreja do reverendo João Luiz, na igreja presbiteriana da Piraquara, no Rio de Janeiro. Toda semana, 5 da manhã, abria a igreja, fazia uma fila de pessoas de dentro da igreja, de fora da igreja, para pegar comida. Então, eu acho que as gerações mais novas... Falei um pouquinho dos desafios, sim. Agora falando das coisas boas. Eu acho que jovens amadureceram e muitos jovens viram esse exemplo. Eles vão lembrar disso, vão ter consciência disso. Poxa, naquele momento difícil, a igreja ajudou a minha família. Foi a igreja que ajudou a minha família. Então, que Deus nos dê graça para discernir. Amém. E vamos em frente. Pastor, o senhor trouxe uma coisa muito interessante. A gente viu na pandemia muita gente necessitada. Então, a carência espiritual e física precisava ser suprida de alguma forma. E a gente entrou numa linha muito tênue. Por quê? Porque as igrejas precisaram ser fechadas no tempo. Por prudência, por zelo, por tudo. Então, existia a prudência. E, por outro lado, a igreja precisava continuar aberta, recebendo, acolhendo, dando. E aqui na igreja a gente viu muito disso, muita ação social, muita ajuda aos irmãos. Eu mesmo tive a oportunidade de levar alguma cesta básica ao interior do estado, junto com o carro da igreja, e a gente viu de testemunho de pessoas dizendo assim, isso aqui vai passar 2 meses, uma cesta básica. Então, assim, a igreja estava cumprindo o seu papel, apesar de entender que o Estado também tinha a sua obrigação. Só que quando a gente entende que a igreja em si, ela não se trata somente de um templo onde nós cultuamos, ela precisa ser uma igreja ativa e relevante. Por isso que um dos temas da juventude desse congresso que a gente está trabalhando é influência, vida gerando vida. Para que eu influencie, eu preciso agir de alguma forma. Eu não posso ser omisso, eu não posso simplesmente entregar e delegar isso para o próximo. Então, eu preciso agir. O senhor está numa igreja de 123 anos, a primeira igreja batista de São Paulo. Uma igreja tradicional, uma igreja histórica, uma igreja onde realmente, como o senhor mesmo disse, a missão está estampada na entrada dela. Como o senhor viu na maior metrópole, no maior estado, essa questão da ajuda da igreja. Como a igreja ela não só se tornou atuante na entrega de alimentos, na entrega de roupas, mas também na questão espiritual, mesmo fechada. Qual o senhor tem tido essa importância? Como o senhor tem visto isso durante esse tempo da pandemia? Eu penso que as igrejas bíblicas, apaixonadas por Jesus, elas estão superando esse momento. Igrejas que estavam, sem oração, sem palavra, muitas estão até agora numa situação muito difícil. Igrejas baseadas em eventos, igrejas que precisam de uma máquina de marketing para reunir as pessoas, estão... Agora, igrejas bíblicas, igrejas que as pessoas crescem no ensino bíblico. A primeira igreja batista de São Paulo ela é um milagre, né? Ela é a única instituição no centro antigo de São Paulo, ela fica na frente da Praça Princesa Isabel. Sim. Ela é a única instituição que está ali há 123 anos. Todas as outras morreram, fecharam, faliram, mudaram de lugar, porque o centro de São Paulo... São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul do planeta Terra. São Paulo, dentro de 1 ou 2 anos, ele vai ultrapassar o PIB de Paris. São Paulo é uma cidade monstruosa, são 12 milhões de habitantes. E se você pega a grande São Paulo, que é tudo conurbado, ultrapassa 20 milhões de pessoas. Então, é uma coisa assim, difícil com poucas cidades no mundo para você ter um parâmetro. Sim. E a primeira igreja batista de São Paulo está num dos locais onde, por exemplo, a Cracolândia Sim. ficou instalada. A Cracolândia ficou... Ela vai e volta para frente da igreja. Então, primeiro, a primeira igreja batista de São Paulo ela é um milagre. Ela é um milagre estar lá. Ativa, ela cresceu na pandemia, a nossa igreja. Agora que voltaram os cultos presenciais, é um monte de famílias novas, de crianças novas, de jovens. Agora eu preguei no começo de julho, no primeiro final de semana de julho, foi o aniversário da igreja, eu preguei no sábado, na reunião, estava cheia a nossa igreja. Então, assim, ela é um milagre. E uma das coisas que o nosso pastor Paulo Eduardo, que Deus colocou no
no coração dele o projeto, foi isso. Ele falou assim, não adianta a primeira igreja batista de São Paulo ficar imaginando o passado, quando o centro aqui era glorioso. Não, o centro hoje é esse centro que nós temos. E nós temos que ser uma igreja aqui nesse lugar. E aí nasceu o projeto da Cristolândia, que foi replicado no Brasil pela Junta Batista de Missões Nacionais. E a Cristolândia é o principal trabalho realizado na Cracolândia de São Paulo. Qualquer político de qualquer espectro ideológico respeita a Cristolândia, porque é um trabalho real. Como o Júnior falou, a igreja ajudando de modo concreto. Sim. A igreja, então eu gosto muito disso, né? É uma coisa básica, né? A igreja, onde tem uma igreja cristã, você vai ver sempre um hospital e uma escola, uma faculdade perto. Porque o ministério de Jesus era assim, Mateus 9, ele curava os enfermos, ele ensinava sobre o reino e pregava, né, o evangelho. Então, o ensino, a cura, o cuidado, né, e o anúncio fazem parte. E as igrejas batistas têm realizado isso. Né? Então, é o desafio. É o DNA da igreja batista. DNA, né? Do cristianismo como um todo, sim, mas a tradição batista é muito forte, sim, leva isso muito a sério. É algo muito sério na igreja batista, esse cuidado. Então, louvado seja Deus. É o desafio agora da nossa geração, amém, levar essa tocha adiante. Amém. Pastor, você falou ali um pouquinho sobre a questão da igreja e a pandemia, a juventude, né? Como é que quais são os retratos, os reflexos pós-pandemia. E a coisa que eu estava levando à mente quando você falava era a questão do estudo teológico, né? Eu percebo isso, um exemplo sou eu, que após a pandemia, os jovens começaram a buscar, de forma autodidata, né, o estudo teológico um pouco mais profundo. Né? Eu comecei a estudar um pouco de forma mais autodidata ali a partir de 2020, no meio de 2020. Por quê? Eu creio que o mercado se modificou, né, por causa da pandemia. Muitas empresas presenciais precisaram se tornar online. E aí você tem uma diminuição de custo e, enfim, os valores dos cursos abaixam, ficam mais baratos. E os jovens têm uma oferta ali na frente do computador da tela de vários cursos, né, para você estudar mais a Bíblia, o que era uma coisa um pouco mais nichada. Em algum espaço você precisava sair de casa para ir para um seminário ou para alguma escola, etc. O senhor vê realmente que houve esse crescimento dessa procura pós-pandemia, virtualmente falando, ou não, é impressão só minha? Não. Eu acho que isto é generalizado. É um fenômeno dentro e fora da igreja. O fenômeno da informação difusa. Então, hoje tem uma frase assim, os jovens estão morrendo saturados, né, saturados de informação, mas famintos por conhecimento. Né? Porque tem muita informação, mas ter o acesso à informação não significa que a pessoa tem conhecimento. Então, quer dizer, por um lado, tem realmente uma sobrecarga cognitiva, a internet é gratuita, o conhecimento, vídeos e etc. Mas, por outro lado, não significa que necessariamente a pessoa vai aprender. Se ela não parar, se ela não for tutoriada, se ela não for um estudo organizado, não dá em nada. Fica até muita teoria da conspiração. Tem até a expressão agora que é conspiritualidade. Conspiritualidade são as espiritualidades que surgem, uma mistura de crenças, superstições, com coisas que a pessoa acha, vai montando e vira uma coisa confusa. Então, no caso da igreja, isso é algo bom. Muitos jovens, tendo esse acesso a bons conteúdos na igreja, estão fazendo bom uso, entendeu? Estão fazendo um bom uso de vídeos, de conteúdos de podcast, e isso é saudável, né? O jovem hoje existem muitas mesas postas. Pode faltar apetite? Pode faltar apetite. Mas se o jovem tiver apetite, ele consegue hoje. Ele não precisa. Quando eu era criança, eu fazia trabalho de escola, você tinha que pegar a enciclopédia Barça, né? Ou a enciclopédia Mirador. Aí você abria. Eu lembro direitinho do dia que eu tive que fazer na segunda série, em 1994. Você era nascido? 94? Em 94. Você nasceu em 94. Olha, eu sou muito velho. Aí, eu tinha 8 anos e eu fui fazer um trabalho sobre o Torricelli, o barômetro de Torricelli. Era o trabalho da segunda série de ciência. Aí eu fui lá, abri na Barça, barômetro. E era folha ao maço. E aí você tinha que escrever. Então, quer dizer,
era muito mais difícil, você tinha que ir no lugar, você tinha que achar o negócio, o livro. Hoje não, você clica, já tem informação. Isso está possibilitando, então, uma juventude, se ela tiver interesse e usar corretamente essas ferramentas, ela pode ter muito conhecimento, né? Por exemplo, você consegue usar os tradutores, os aplicativos de tradução. Você joga um texto, mesmo que é uma tradução imprecisa, apesar dessas traduções estarem ficando cada vez mais refinadas, os algoritmos, a inteligência artificial, você consegue traduzir, você tem um acesso a coisas que estão em outros idiomas, você consegue a velocidade de conseguir essas informações. E, então, eu acho que isso é saudável, eu acho que isso é bom. Agora, claro, o que, no caso da igreja específico, tem que ser levado em conta é que não bastam só as informações. Eu acho que o jovem que ama ao Senhor e a palavra, eles têm que estar vinculados e ligados na igreja, que é o corpo de Cristo. Uma comunidade real, de pessoas, de carne e osso. Porque também quando o jovem fica só procurando na internet, a internet aceita tudo. O que você quiser tem na internet. E aí você, às vezes, vai espelhando os seus gostos e vai construindo uma teologia toda deformada, bizarra, que satisfaz tudo que você quer. Por isso que o jovem tem que estar ligado na igreja. Perfeito. Ele tem que estar ligado na igreja. Aí tem como ser saudável esse conhecimento. Senão fica uma ponta solta demais, né? Tem a parazareste. E aí fica tudo da cabeça do jovem. Como o senhor é um meio influente... Para de me chamar de senhor, Júnior. Eu tenho só 8 anos mais que você. Vamos lá, então... Eu sei que eu sou velho, mas... É a mente, a mente. Mas veja, pastor, o senhor é uma pessoa influente. Instagram, e a gente tá na mídia, a gente vê. Então, nem todos os ambientes que o senhor está com as pessoas famosas, o senhor posta, mas o senhor tá no meio deles. Surgiu um fenômeno, principalmente também na pandemia, que foi a questão dos pastores de internet. Então, eu tive uma dificuldade muito no início da pandemia, quando muitos me mandavam trechos de mensagem, uma mensagem completa, isso aqui está sendo falado, isso aqui está sendo citado. Até hoje eu acredito que pode ter diminuído um pouco, mas eu acredito que até hoje eles conseguem beber consideravelmente daqueles pastores de internet. E eu ouvi o Marcos Madaleno falando um tempo desse, no seu podcast, referente à vida de igreja. E aí o senhor, como tem essa vivência batista de vida de igreja, que a gente veio conversando até agora, antes de chegar aqui no podcast sobre isso. Eu queria que o senhor desse uma dica, um conselho, ou deixasse algo para esses jovens e adolescentes que estão na internet, como o senhor mesmo falou, é muito amplo. Então, um clique, e eles conseguem ver uma pregação sobre amor, sobre fé, sobre graça, eles conseguem ver preletor fulano, ciclano, mas vida de igreja. O quão importante e necessário é essa vida de igreja? A doutrina da encarnação, ela é central na fé cristã, né? Jesus, ele não morreu na internet, não foi em pixels, foi carne e osso. Então, os sacramentos não existem na internet, não existe batismo na internet. É na água, H2O, é uma coisa, né? É a ceia do Senhor, entendeu? O pão, o vinho. Então, Jesus, ele tabernaculou, ele encarnou entre nós. E nós somos o corpo de Cristo. João fala no final da 2ª e da 3ª carta, olha, eu tinha mais a dizer, mas não dá para fazer com pena e tinta, eu tenho que fazer face a face, cara a cara. Na verdade, a expressão ali é boca a boca. A gente chama hoje mano a mano. É boca, que é algo, assim, na cultura hebraica, né, que João pertencia a ela, como Moisés e Deus conversavam boca a boca, como amigos, um com o outro, compartilhando ali uma proximidade real, de tocar nas pessoas. Jesus tocava nos leprosos, e os leprosos eram curados. Então, quando nós entendemos, temos consciência que o Evangelho, então, ele é encarnado, nós ficamos, então, mais equilibrados, né? Não existe o metaverso, a internet, são ferramentas, né? O protestantismo, em especial, ele tem uma abertura muito grande às tecnologias. Na verdade, a igreja evangélica, ela criou grande parte das tecnologias de comunicação no período moderno. Por exemplo, o luteranismo. O luteranismo, um dos fatores elementares da difusão do protestantismo luterano foi justamente o fato deles usarem a maior tecnologia da época, que era a prensa de Gutenberg.
né, já existia a prensa. Os chineses já tinham a prensa, mas era com tipos de madeira e era diferente. O Gutenberg inova, faz a tipografia de chumbo, né, e móvel. Então ele conseguiu mudar a página, como os alfabetos ocidentais são menos letras, era possível então agora você espalhar com velocidade, massificar a transmissão de informação. Então a Igreja Católica na época foi contra. Na época, as Bíblias estavam acorrentadas nas mesas dos seminários. O protestantismo implodiu isso. Não, a palavra é para todos. Começaram a traduzir. Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão, que se tornou, inclusive, a base do alemão moderno, né? A King James, na Bíblia em língua inglesa, né? Então, o protestantismo, ele, desde o seu nascedouro, ele utiliza as tecnologias. Sim. E assim sucessivamente. Por exemplo, eu tenho falado repetidamente o exemplo do telégrafo. O telégrafo no século XIX, que foi aperfeiçoado por Samuel Morse. Samuel Morse era pastor, clérigo, filho de pastor. E ele aperfeiçoou o telégrafo, que agora criou o código Morse, e agora era possível transmitir em minutos informações. E quer dizer, a primeira transmissão feita pelo telégrafo, foi números 27 e 27. Grandes são as obras de Deus. Aí você entra no século XX, o uso da rádio no Brasil, né? Denominações fizeram um uso proselitista, evangelístico, querigmático da rádio, anúncio. O missionário Davi Miranda, da Igreja de Deus e Amor, alcançou a América Latina inteira pregando na rádio. Billy Graham, o primeiro lema do ministério do Billy Graham na rádio era ancorado na rocha, sintonizado nos tempos. E Billy Graham se tornou o evangelista na história da humanidade que mais anunciou o evangelho presencialmente para multidões. Sim. Ele usava a televisão. Né? A primeira igreja que tem um domínio na internet foi uma igreja batista, a Saddleback Church, pastor Rick Warren. Então, quando a gente olha, eu acho que estão esses dois pontos. Uhum. Por um lado, a doutrina da encarnação. Nós temos que tocar um no outro, nós precisamos, né? A igreja é uma coinonia de pessoas que um levanta o outro. Então isso é uma consciência que nós temos que ter. Agora, as tecnologias não devem ser demonizadas nem divinizadas. Perfeito. O que eu vejo que é o perigo é esse, é começar a divinizar, achar que tudo é internet, aí você vai descolando da realidade. E vira uma fé inumana, vira uma fé, sabe, abstrata, uma fé, e o que é uma bobagem. Porque quando a gente fala de internet, de metaverso, a gente esquece que a internet, o metaverso, tem bases físicas, feitas de fibra ótica, de ferro, de alumínio, de aço, de vidro, de cabos nos leitos oceânicos, de uma rede de satélites ao redor da Terra. Quer dizer, que consome energia, que consome água. O metaverso não deixa de ser concreto. Não deixa de ser concreto. Então, aí, às vezes, a igreja... algumas pessoas na igreja podem ser ludibriadas, achar, não, agora é tudo a internet. E esses pastores de internet, então, o perigo é esse. É submeter os critérios ministeriais aos critérios da comunicação, aos critérios que tem que ser apenas uma ferramenta, não os critérios. Quem estabelece os critérios é a palavra de Deus. Perfeito. Então, por exemplo, para fechar esse ponto, quando o apóstolo Paulo ensina Timóteo, que era um jovem pastor, seja um modelo. Aí ele coloca critérios na palavra de ser sim, sim, não, não, de dar a palavra e cumprir o que fala. Seja um exemplo na pureza, no amor, no procedimento. Esses são os critérios bíblicos. E aí, às vezes, o jovem tanto o que escuta a pregação como o que prega, começa a usar critérios estranhos às escrituras. Aí o critério do ministério vira o like, vira a fama, vira o dinheiro, quanto ele monetiza, quanto ele é replicado. Perfeito. E esse que é o problema, que aí você, quer dizer, saiu da Bíblia, foi para um mundo, você transforma uma ferramenta que poderia ser uma bênção numa heresia. Você sai da encarnação do Evangelho, você sai das bases bíblicas e o teu critério vira o critério da mídia social que muda. Que é um critério que muda cada... O Instagram, ele está sendo tiktokizado, né? Tem até a campanha agora, né?
faça o Instagram novamente, né? Quer dizer, por quê? Porque eles vão mudando, um vai imitando o outro. Então, como é que você constrói um ministério, uma vida, baseada em coisas que são areia, que muda de uma hora para outra, que muda de um minuto para o outro? Não, nós temos que... A palavra de Deus é céus e terra passarão, né? Mas as minhas palavras não passarão, né? São eternas. Então a igreja tem que estar na rocha. Amém. A igreja... Então, algumas reflexões aí, Amém. Juninho e Gabriel. A gente tem... Pode falar. Não, só algumas perguntas já do pessoal mandaram pra mim. Gente, caso vocês não saibam, a gente tá gravando aqui nosso podcast na nossa sede da Primeira Igreja Batista de Aracaju e temos uma plateia aqui atrás, vocês não conseguem ver, mas está chegando algumas perguntas aqui, vamos dizer aqui no nosso chat, para o pastor Davi Lago. E aí eu vou fazer e o pastor vai respondendo de forma mais objetiva e direta possível. Davi Lago, o senhor citou que está escrevendo algo relacionado à ansiedade. Citou várias vezes a recuperação da sua mãe. O senhor já sofreu algum tipo de transtorno de ansiedade? Já, não, acho que qualquer pessoa da geração que eu pertenço ficou ansiosa, né? É a geração dos migrantes digitais. A gente vivia num mundo com... A última geração de um mundo mais linear e a gente, no meio da nossa transição da faculdade para o mercado de trabalho, sofremos uma rasteira que o mundo mudou todo, o mundo virou digitalizado. Então, a minha geração é uma geração muito ansiosa, uma geração que pegou... Porque o menino que já nasce agora já é diferente, ele já tem uma outra lógica, ele já tem uma outra aproximação. A minha geração... E claro, como eu passei muitas situações de ansiedade, de tentar entender o momento, mas em todos esses momentos... A palavra de Deus foi o meu refrigério. Amém. E foi o meu norte. Todos os momentos. Amém. Amém. Que bom. Outra pergunta. Pastor Davi, em seu livro Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra, o senhor defende biblicamente a ética cristã no trabalho. Mas como não fazer do trabalho um ídolo em tempos onde a síndrome de burnout tornou-se endêmico? Amando Jesus, né? Amando Jesus. Porque o trabalho pode se tornar... um ídolo, né? O Calvino tem a frase famosa também, né? Que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Hoje em dia, o coração humano ele é um complexo industrial de ídolos, né? Que a gente consegue construir muitos ídolos. Então, muitas pessoas que mergulham num ativismo, né? E para provar algo para si mesmo, para provar algo para os outros, para ganhar dinheiro, a ganância. E isso tudo é condenado pelas Escrituras, né? A Bíblia tem aquele episódio que eu acho que joga a luz do jovem rico. Era um jovem rico que queria saber da eternidade, mas quando Jesus falou, você tem que tirar esse ídolo aí da cobiça de você, vai dentro dos pobres, volta e me segue, né? Vende Deus pobres. E ele foi embora triste. Ele preferiu ficar triste com o dinheiro, com o ídolo dele, do que se render diante de Cristo. Então, o caminho é conhecer as Escrituras, é ouvir o Evangelho e destronar o trabalho como ídolo. O trabalho é uma bênção, ele não é uma maldição, ele é para a glória de Deus. Então, o caminho é destronar, é se arrepender. O único caminho que a Bíblia apresenta é o arrependimento, né? O arrependimento. E como é que eu vou saber que eu estou idolatrando? Se você, então, ler as Escrituras. Se você não tem o sábado, o dia do descanso. Se você não tem tempo para sua família. Se você não tem tempo para sua família, com certeza você não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Percebe? Então, quando Jesus, para fechar esse ponto, o Sermão do Monte, ele coloca que uma das maneiras de você vencer a ansiedade e essa idolatria do ativismo e do trabalho é o quê? É você entender o que são as prioridades na sua vida. Então, o corpo é mais importante que a roupa, né? Vocês são mais importantes que os pássaros, que as plantas. A vida, né, ela é mais importante. Ele vai dizer, então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. Perfeito. Então, quando nós temos Cristo e Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, a idolatria vai se desmigalhando, a idolatria do trabalho. Amém. Uma última pergunta. Pastor Davi, sabemos que não cristãos... Sabemos que cristãos evangélicos são 1/3 do país, né? É uma importante fatia do colégio eleitoral. No ano de eleições mais polarizadas, qual deve ser a postura de um jovem cristão? Abster-se para não corromper
ou inserir para gerar mudança? E como fazer isso? É uma tese de doutorado, né, para responder essa pergunta. Mas o cristão ele tem que ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão implica em participar de algum modo, né, ainda que seja uma gotinha, mas participar. Eu acho que quando nós lemos a Bíblia, fica muito claro isso em Filipenses 1, 27, que fala assim, olha, exerçam sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, e ele vai dizer no capítulo 3, verso 20, que a nossa cidadania está no céu. Então é a cidadania celeste que regula a cidadania da terra, não é o contrário. Nosso modelo é Cristo, não é César. Então eu pessoalmente tenho uma postura hoje muito calma. Eu não tenho uma ansiedade apocalíptica, desesperada. Né? O brasileiro, ele é tudo assim, tudo é o voto. Não, a cidadania não se resume ao voto. A cidadania é o seu comportamento, é ser um bom usuário dos bens públicos. E passa, as eleições passam. 2 anos tem eleição. Então, eu penso que todas essas estratégias são válidas e vai do coração de cada um. Nós somos uma igreja batista. A igreja batista respeita a consciência do indivíduo. Né? É um dos princípios distintivos da igreja batista é a consciência do indivíduo. Foram batistas que inventaram o Estado laico. Todo mundo quer ficar falando de Estado laico. Foi batista, nós que inventamos isso. Então nós entendemos disso. Então cada um com a sua consciência, né, com amor no coração, e sem ansiedade apocalíptica, sem anarquismo infantiloide, sem fanatismo que destruiu o que pensa diferente de mim. O projeto de Deus para a igreja é a santidade. O projeto de Deus para a cidade é a justiça. Quando a igreja vive em santidade, ela tem um comportamento atraente para aqueles que são de fora. E lembrando, gente, que aqui não é o céu mesmo, né? Jesus já falou isso mesmo, e a gente tem que lembrar. Ser bem-aventurado, salgar, iluminar, mas sem essa pretensão que nós vamos construir à força o reino de Deus. Né? Não somos nenhum lugar fala que nós vamos construir o reino de Deus. Nós temos que orar, venha a nós o teu reino. Né? Venha a nós o teu reino, com todo o amor, com toda a humildade, amando a Deus, amando ao próximo, esse conjunto de coisas. O John Stott fala os modos da igreja influenciar. É através da oração, através do evangelismo, através da ação cívica, através da argumentação, através do sofrimento, do martírio no sofrimento. Então, são muitas maneiras que nós temos de influenciar. Amém. Amém. Obrigado. Júnior, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma colocação? Não, tem uma pergunta que chegou aqui. Eu vou fazer ela por último, só para a gente já encerrar, porque o horário também nos... A voz até diminuiu, Júnior. Que desânimo é esse? O senhor se referiu ao projeto Cristolândia dizendo que qualquer político de qualquer aspecto ideológico respeita o projeto da Cristolândia. Então, qual o caminho para a igreja evangélica tornar-se novamente respeitada pela sociedade? É necessário filiar um aspecto político ideológico ou, como dizia o John Stott, citado agora pelo senhor, é possível prender o cristianismo a uma ideologia política? Essa questão da ideologia é muito longa para falar aqui rapidamente, mas a ideologia, por definição, são ideias organizadas por homens. Então, se nós nunca podemos colocar nenhuma teologia, nenhuma ideologia no mesmo patamar do evangelho. Entendeu? Isso, Paulo falou, se um anjo pregar outro evangelho que não é esse, é anátema. Então nós temos que tomar muito cuidado. As ideologias são ferramentas, são possibilidades, são ideias, elas colocam diretrizes para a gente organizar. Mas eu acho que o caminho é esse. Jesus falou qual é o caminho. Olha, se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Né? O maior mandamento é amar a Deus e o próximo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Sim. Né? Eu escrevi um livro sobre isso, estudando as 8 vezes no Novo Testamento que aparece a expressão amar ao próximo como a si mesmo, que é de Levítico 19, 18. Esse é o texto mais citado do Antigo Testamento no Novo, 8 vezes. No Sermão do Monte, em Mateus 22, na cena do jovem rico, na parábola do bom samaritano, em Tiago, em Gálatas, em Romanos 13, verso 8, em Marcos. Então, nós temos que ouvir Jesus falando. Como que nós vamos impactar? Amando. Os fariseus dividiam o mundo, quem eles amavam e quem eles odiavam. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas em nenhum lugar da Bíblia Deus mandou odiar o inimigo. Não existe esse verso. É o contrário, no Antigo e no Novo. Provérbios
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. É claro que existem ideias que são contrárias ao evangelho. Nós devemos nos posicionar, mas isso, na minha opinião, é uma coisa muito mais tranquila. Sim. Não é uma coisa, sabe, assim, esse apavoramento. Não, nós estamos em Cristo. Amém. A igreja está guardada em Cristo. E nada pode nos tirar da mão de Cristo. Amém. Ele ensinou isso. Então, através do amor, calmo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Quando a igreja fica desesperada demais, assim, com essa coisa, é porque é uma igreja decadente, que a fé dela já não está em Deus, está nela própria. Então, que Deus tenha misericórdia. Amém. E como eu gosto de falar, sejamos o sal da terra Brasilis, o sal da terra verde e amarela. Amém. Amém. Gente, estamos chegando no fim do nosso podcast. Gostaríamos de ficar mais algumas horas aqui conversando com o pastor Davi Lago, mas infelizmente não é possível. E agora, pastor Davi Lago, nosso podcast, a gente tem um momento print. Um momento que você dá alguma indicação, indica um livro, um CD, uma série, um filme, qualquer coisa, para que os jovens que estão nos assistindo posteriormente possam ir lá conferir. Do tempo do CD ainda, né? Um CD, um álbum, fica à vontade. Eu gostei muito do filme O Pai, sim, com o Anthony Hopkins. Ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme. Foi o ator mais velho a ganhar o Oscar. E ele é um filme muito sensível, muito bonito esse filme. Eu fiquei muito tocado com ele, porque ele mostra a nossa finitude, ele mostra a nossa limitação, né? E especialmente para os jovens, eu acho que é um exercício muito, muito bom assistir esse filme. Para você ter um vislumbre, né, do como é que é a velhice, como é que é o fim. Então eu ia falar eu pensei que nesse filme foi o último filme que eu mais gostei, foi esse, então tá ótimo. Júnior, eu quero agradecer, pastor, porque o tempo nos leva a ver que mesmo diante de toda a complexidade do ministério, ele nos encontra e nos permite viver em amigos. Então agradeço a Deus por sua vida, seu ministério. Imagino a intensidade das coisas que tem sido, devido a todos os livros que ainda tem que escrever, todos os artigos, mas o Senhor vai continuar dando graça, vai continuar dando sabedoria. Obrigado por essa conversa aqui, por essa troca de experiência. Sou muito grato a Deus por isso. Agradecer também a Gabriel aqui também por ter organizado, ter pensado nisso tudo. E é isso. Vamos por mais, que o Senhor ainda tem muito mais a fazer em nós e através de nós. Sua indicação? A minha indicação, sigam o Davi Lago no Instagram. O Davi Lago tem muito a nos ensinar. Aí não vale, velho. Gente, pra fechar, eu queria indicar. Eu adoro música, né? Então, o álbum de uma banda chamada Calmará. É uma banda do Coletivo Candinheiro. A gente tava conversando com o pastor, onde o pastor conhece, lá da Paraíba. Saiu um CD novo agora, então, uma banda cristã. Confiram lá, Calmará, o novo álbum deles. E é isso, gente. Pastor, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Júnior. Obrigado pela paciência de vocês e que ainda está nos acompanhando. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. O Peregrino também é seu. Valeu.